Fala, galera, mais um tema para a gente discutir aqui, né, da minha cachaça, que é o Sistema Único de Saúde, que é a organização institucional da saúde no Brasil. Tema tranquilo, é uma aula curta que a gente vai discutir como o sistema é organizado. Como é que ele vem no edital, pronto? Vem lá, organização do SUS, pode vir subjetivado, né, lei orgânica da saúde, construção do SUS, até porque a Lei 8.080 e a Lei 8.142 juntas tratam dessa organização do SUS. Então essa é uma aula que eu sempre sugiro que vocês assistam primeiro, antes de estudar, inclusive, né, a própria Constituição Federal. É uma aula simples, mas é uma aula que dá uma sustentação teórica, principalmente para quem não tem contato com o tema. Eu gosto de separar essa aula justamente por conta disso. O aluno acaba ele tendo um olhar mais ampliado do todo e consegue resolver as questões antes de chegar, né, no tema que é o tema, são as leis, né, que é o tema mais pesado em relação ao Sistema Único de Saúde, principalmente a Lei 8.080, tá certo? Vamos em frente que atrás vem gente e qualquer dúvida eu me encontro à disposição de vocês no fórum de dúvidas, tá bom? Vamos cá. Então o nosso tema é a organização institucional da saúde no Brasil. Como era antes do SUS, todo mundo sabe, nós tínhamos um sistema totalmente excludente, onde apenas quem tinha dinheiro ou quem contribuía para a Previdência Social tinha acesso às ações assistenciais. E aqui nós temos, eu já prometi isso várias vezes em várias aulas, a foto, né, de uma carteira do INSS, do INAMPS, desculpa, né, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que foi criado em 1977 e que foi extinto em 1993. Essa carteirinha mostra a exclusão, ou seja, você tinha que ter essa carteira, olha aqui, o segurado e a carteira de trabalho, ou seja, eu só seria atendido, só teria acesso às ações assistenciais se eu contribuísse, ou seja, eu tinha que ter um vínculo empregatício. Então, o acesso era somente para aquele que contribuía de alguma forma e o Estado não era diretamente responsável por fornecer condições de acesso ao sistema de saúde. O Estado só passa a ser obrigado a fomentar, a ofertar ações e serviços de saúde na publicação, né, da promulgação da Constituição de 88, precisamente no artigo 196, que deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, antes da criação do SUS, antes da sua institucionalização, o que nós tínhamos era um sistema de saúde fragmentado e com uma dicotomia, onde o Ministério da Previdência era responsável pelas ações assistenciais. Por que Previdência? Porque quem tinha direito a essas ações eram os previdenciários, também vou encontrar em provas os contribuintes. E a outra fatia de ações, que eram as ações de promoção, prevenção, pronto-socorro, né, e o controle de endemias, epidemias, imunização, ficava a cargo do Ministério da Saúde. Essas ações eram para todos, tá? Mas eram ações que eram separadas. Então, a assistência, previdência social e as ações macro, né, as ações que dão sustentação, inclusive na questão saúde, elas eram feitas pelo Ministério da Saúde. Isso foi uma luta muito grande, né, no movimento sanitário para que tudo ficasse concentrado no Ministério da Saúde e também, né, descentralizado para aqueles que estão mais próximos do problema, que são gestores municipais. Mas só para lembrar, não tínhamos uma includência 100%, né? Vamos até criar uma palavra. A inclusão de todos só passa a ser e existir em 1988, no dia 5 de outubro, com a promulgação da nossa Constituição Federal de 88, que é a primeira Constituição a contemplar o setor saúde, nos seus artigos 196 a 200, e não esqueçam que nós estamos inclusos, né, na Seguridade Social, compondo juntamente com a Previdência e com a Assistência Social, o que nós chamamos de tripé da Seguridade Social, tá? Então fiquem atentos a uma pegadinha. Antes do SUS não havia sistema de saúde, havia um sistema de saúde, só que ele não era universal e ele tinha uma grande característica, que era essa dicotomia entre quem prestava ação de assistência e quem prestava as ações de promoção e de prevenção, tá? Vamos em frente.
O que é Sistema Único de Saúde, né? Essa é uma pergunta bem redundante, mas tem gente que ainda mais, porque é um tema que cai para qualquer cargo. Não é errado e nem crime você não saber o que é o Sistema Único de Saúde. Até porque o que trazem para a gente em relação ao SUS é o que está na mídia. Então, aquele que só tem contato com o SUS da vida real, que é aquele SUS que não funciona, né? Em muitos lugares não funciona mesmo, só vai ter, inclusive na prova, essa ideia de que o SUS é um sistema para pobres. O SUS é um sistema que oferece pouco para aqueles que quase não têm. Mas não, o SUS, na sua essência, e como cai na sua prova, é um sistema includente, é um sistema universal, igualitário, equânime. E ele é para todos, mesmo que você não queira, direta ou indiretamente, todos usam o SUS. Então, na prova, mais uma vez, eu falo isso em todas as aulas. Eu preciso que vocês saiam da realidade, que vocês esqueçam o que vocês veem na mídia, o que se passa na sua própria vida em relação ao seu contato com o SUS, se é positivo ou se é negativo, e foque no que é teoria. A prova não quer de você uma análise, a prova quer de você se você sabe o que deveria ser feito, tá? E isso eu falo muito porque as bancas já perceberam que muitos estudantes, concurseiros e futuros residentes, eles pegam vida real e colocam lá. E uma pergunta clássica para isso é afirmar que o SUS é um sistema para pobres. E muita gente marca porque, tecnicamente, a gente precisa começar a implantar e ofertar as ações do sistema para aqueles que têm maior necessidade. E isso é equidade. Só que isso não justifica que o SUS seja um sistema para pobres. O SUS é um sistema universal, igualitário e equânime, tá bom? Vamos cá ver o conceito de Sistema Único de Saúde. O SUS conforma modelo público de prestação de serviços e ações de saúde no âmbito nacional, incorporando novos instrumentos gerenciais, técnicos e de democratização da gestão. Então, é um modelo público e é uma política pública includente e uma das mais invejadas em âmbito internacional. Só que, infelizmente, no Brasil, o que tem na prática diverge muito do que nós temos na teoria. O SUS não é sucessor do INAMPS. Por que eu falo isso? Cronologicamente, ele vem depois do INAMPS, sim. Mas eu não posso afirmar que o SUS é sucessor do INAMPS porque dá a ideia de que o INAMPS tinha algo do SUS e que o SUS veio para melhorar o que era o INAMPS. Não, o SUS ele desvia completamente do que nós tínhamos antes com o INAMPS, que é o nosso Instituto Nacional da Assistência Médica e da Previdência Social. E nem SUDES, ou seja, mesmo o SUDES tendo sido uma estratégia ponte para organizar, para deixar os municípios e estados preparados para esse momento de sair do modelo INAMPS e entrar no modelo SUS, ele vem cronologicamente antes. Mas não podemos dizer que é sucessor, justamente porque se trata de um sistema completamente moldado de acordo com os anseios e as necessidades sociais. Enquanto os outros dois que a gente acabou de citar aqui, eles foram moldados para fins de necessidades do poder público, né, do Estado. Então, essa é a beleza. E por que eu trago essa afirmativa? Porque ela já foi QP, já foi questão de prova. Então, fiquem bem atentos. O SUS não é um sucessor. Ele nasce em 88. O que fica para trás porque não emanou do povo e nem da necessidade que a população expressou. E sim foram formas que o Estado teve de ofertar assistência à saúde. Então, aqui já foi questão de prova, anotem, e vocês podem me achar uma louca, mas se foi cronologicamente, é sucessor. Entenda sucessor como alguém que dá continuidade a algo que já está sendo feito. E o SUS não fez isso. O SUS quebrou paradigmas. O SUS mudou, pelo menos teoricamente, o que nós tínhamos antes em relação ao sistema de saúde. O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como de relevância pública. Então, lá no artigo 197 da Constituição, nós temos claramente que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e, por esse motivo, elas deverão ser regulamentadas, fiscalizadas e controladas. Por ser de relevância pública, o Estado deve ofertar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, as competências decorrentes dessa relevância pública envolvem o exercício de um poder regulador, de arbitragem, de intervenção executiva por parte
das esferas do poder público, ou seja, é um dever do Estado e, por consequência, de suas agências de prestação de serviço, caso haja a contratação em caráter complementar. É um atributo do Estado a regulamentação, a fiscalização e o controle, o que eu chamo sempre de REFICO, que também consta no artigo 197 da Constituição, e independente, né, da execução direta do mesmo. Por que sistema único? Tá? Muita gente, por que é único? Segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos, ou seja, segue tanto os princípios doutrinários quanto os organizativos em todo o território nacional. Então, o linguajar do SUS em todo o território nacional, ele é único. Por isso que precisamos minimamente conhecer a legislação basilar do SUS, para que nós possamos entender, defender e solicitar o que nos é de direito. E que na hora da prova você consiga responder tudo quanto é questão. Então, existe uma facilidade, entre aspas, de se falar de SUS, justamente porque o que regula o SUS é para todo o Brasil. Então, se você quiser saber da organização e funcionamento do SUS, Lei 8.080, Decreto 7.508. Quer saber da participação da comunidade? Lei 8.142, Resolução 453. Isso é em todo o território nacional. O que acontece quando isso vem para a execução é que os estados e municípios podem adaptar e criar novas formas de ofertar sem ferir as leis orgânicas e a Constituição, porque o SUS também trabalha com diferenças, com equidade. Ou seja, eu posso, enquanto município, eu tenho possibilidades de ajustes por conta das características loco-regionais. Mas o regramento maior não é quebrado. A gente consegue falar o mesmo linguajar em todo o território nacional. Mas, eu vejo que na região norte e nordeste é bem diferente da sul e sudeste. Sim, mas não só na saúde. Em todas as áreas isso acontece. O Brasil é um país rico em iniquidades sociais. Mas se falar ao pé da letra, o SUS segue o mesmo regramento em todo o território nacional. Tá? O que vai modificar é a forma de pôr em prática. Que aí vão ter vários elos, né, para quebrar essa cadeia do único, que é o olhar do governo, naquele momento político, que a gente chama isso de política de governo, e também as diferenças e estruturas que cada município, que cada estado tem para ofertar o nosso sistema de saúde. Mas, de forma geral, o único significa isso. Nós temos que seguir as doutrinas, a doutrina, a diretriz e a organização, ou seja, os artigos 191 e 198 da Constituição e o artigo 7º da Lei 8.080 em todo o território nacional. Sob responsabilidade das 3 esferas de governo, lembrando que, a partir do SUS, temos a descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, temos atribuições comuns, que constam no artigo 6º da Lei 8.080, no artigo 15º da Lei 8.080, mas também temos claramente a atribuição de cada esfera de governo, ou seja, quem faz o quê. E isso facilita para que não haja duplicidade de meios para fins idênticos. Então, é claro na Lei 8.080 que existe atribuição comum e atribuições que são específicas de cada esfera de governo. O que não pode se ferir é o princípio, né? A implementação das ações seguindo os princípios organizativos e doutrinários do Sistema Único de Saúde. O SUS não é um serviço ou instituição, ele é um sistema. E eu acho essa uma das maiores belezas, né? Você acha tudo belo no SUS? Sim, acho mesmo. Então, o SUS é um sistema. Por que é um sistema? Porque ele é um conjunto de instituições, serviços e ações que interagem para o fim comum e bem-estar. Então, aqui, por isso que eu sempre falo, qual é o tema da vez e não tem época, né, daqui para frente de não ser, são as redes de atenção à saúde, porque a rede é a colocação, entre aspas, em prática do Sistema Único de Saúde. E esse sistema, bem como as redes, que é o que faz, né, que concretiza esse sistema, é um conjunto de ações que ofertam ações e serviços relacionados à saúde, tanto só do contexto saúde como intersetoriais, para a finalidade maior de todos, que é o bem-estar social e o alcance, quiçá um dia, da qualidade de vida. Então, o sistema, porque ele é formado por vários pontos de atenção, por vários espaços de cuidado, por vários pontos que são necessários para garantir a integralidade da assistência.
Conforme Brasil 2009, o SUS não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de cidadania. Insere-se no contexto das políticas públicas de seguridade social, que abrangem, além da saúde, a previdência e a assistência. É o que nós chamamos de tripé da Seguridade Social. E é por esse motivo que, quando no seu edital tiver Seguridade Social, artigos 194 a 200, estamos englobando também os artigos que se referem aos objetivos da Seguridade e ao financiamento da Seguridade Social. Por quê? Aqui tem a Seguridade Social e aqui tem os 3 itens que a formam, que é o setor saúde, a previdência e a assistência social. Então, nós estamos aqui, inclusive, boa parte do recurso que financia o setor saúde está aqui, vem da Seguridade Social, de acordo com o que temos no artigo 195 da Constituição. Tá? Então, o sistema da Seguridade Social é formado por saúde, previdência e assistência. Então, mais uma dica aqui, tem uma pegadinha de prova interessante. Quando a banca traz de acordo com a Seguridade Social, você pode responder, porque o SUS está lá. Se trouxer o controle social é um item da Seguridade Social, está correto. É só lembrar que nós fazemos parte da Seguridade Social, tá? Vamos em frente. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Vamos ver. Vocês sabem de qual é salteado? Se eu tirar essa animação aqui. De acordo com o Brasil 2011, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e eu não permito que vocês esqueçam, né, que é de 1986, e foi o ponto máximo da nossa discussão do movimento sanitário, e através do seu relatório, que nós temos hoje, praticamente, é oriundo do relatório da 8ª. E a Constituinte, que aconteceu, né, entre 87 e 88, passamos a ter um alto grau de consenso político e veio a constituir o fator decisivo para a conformação federativa do SUS. Tal consenso defendeu 3 teses convergentes. Quais são elas? A gestão compartilhada nos âmbitos federal, estadual e municipal, e não como era antes, de forma 100% centralizada no Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde decidia o que era feito e os estados e municípios colocavam em prática, ou seja, eram executores daquilo que era pensado em âmbito nacional, com direção única em cada esfera de governo. E hoje nós temos inclusive uma política específica que trata da gestão estratégica e compartilhada dentro do SUS. Outra tese que convergiu, né, para esse fator, para essa decisão de se ter um Sistema Único de Saúde, é a descentralização, que concede papel destacado à gestão do município. Por que isso aqui é importante? Não há como você planejar algo estando lá em cima. Eu preciso, para planejar, conhecer. Então, é muito mais fácil o gestor local, que está próximo do problema, planejar as ações para os seus munícipes do que o governo federal. Por isso que a descentralização ela foi solicitada desde a 8ª, justamente para que a lógica invertesse. Claro que no início foi muito complicado, como é complicado até hoje. Muitos municípios não tinham know-how mesmo, nem estrutura para organizar e fomentar as ações, quiçá planejar e pôr em prática. E isso, né, a consequência desse despreparo vem, né, da força que o Estado vem, né, assume junto aos municípios, esse papel de ajudar, e também o governo federal. O que a gente precisava, de fato, era descentralizar, para que as ações do município A, elas fossem feitas de acordo com a necessidade das pessoas que moram no município A. E as ações do município Z sejam planejadas de acordo com a necessidade da população do município Z. Então, o olhar do todo de âmbito nacional é o olhar do Brasil. Só que nós temos que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, onde cada município tem características diferenciadas. E o SUS tem essa proposta de ofertar de forma diferente aos diferentes e garantindo a integralidade da assistência. E para que eu garanta a integralidade, eu tenho nada mais nada menos do que fomentar as ações de acordo com a real necessidade. E quem é o ator social que está mais perto
da realidade o gestor municipal. Por isso que a descentralização ela tem ênfase na municipalização, ok? Vamos cá. E a outra tese, funcionamento obrigatório do controle social por meio dos conselhos de saúde. Então, deixa claro que existe a necessidade, inclusive trazendo a existência dos conselhos de saúde para um pré-requisito, né? Como um dos pré-requisitos, lá na Lei 8.142, para o recebimento de recursos fundo a fundo do governo federal para os estados, DF e municípios. Então, não se permite um SUS como o nosso sem que haja participação da comunidade. E o Conselho de Saúde é esse espaço que deve existir, porque ele é permanente e deliberativo. E lembrando que essa lógica, para ficar cada vez mais forte, foi inserida lá como pré-requisito a existência do Conselho de Saúde. A partir dessas três teses, houve o estabelecimento de princípios e diretrizes do SUS, que constituem a base para o funcionamento e a organização do sistema nesse país. Então, não existe questão de prova que não caia princípio e diretriz do SUS. Existe uma divisão teórica, eu sempre falo isso, entre os princípios doutrinários e organizativos. Isso não está em lei, isso não está em material jurídico nenhum, e sim nos textos e artigos e publicações dos grandes autores, porque existe uma base que é filosófica, que são os princípios doutrinários, e existe uma base que é organizativa, que são os princípios organizativos. Eu encontro isso aonde, Pro? Em vários lugares, inclusive em muitos materiais do próprio Ministério da Saúde. Mas no texto da lei vocês não vão encontrar. E cai em prova, cai demais. E, além disso, para ficar mais complexo, nós temos três princípios doutrinários. Dentre esses três, nós temos um que também não consta em lei. Então, quais são os princípios doutrinários? Universalidade, integralidade e equidade, sendo que a equidade ela não consta em lei, e a prova vai deixar para falar no próximo bloco que a gente vai trazer um pouco desses princípios, que eu sei que vocês sabem de cor salteado, mas para que vocês comecem a entender tirando do texto da lei, tá certo? Fiquem com Deus, até o próximo bloco, tchau, tchau.